Saúde. Oferecimento. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Mais Saúde, programa esse apresentado por mim, Harrison Campos, e hoje nós estamos com um tema pra lá de interessante. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos contemporâneos. E para isso eu tenho uma convidada super especial, né, uma amiga, o nome dela é Marcele Oliveira, psicóloga, seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço o convite, a recepção. Eu sou a Marcele, eu sou formada pelo Unisalesiano de Lins, sou psicóloga clínica, né, já há mais de 3 anos. Também sou pós-graduanda na minha abordagem, que é cognitivo-comportamental, e também em psicopatologia. Hoje eu atendo na clínica e também online. A clínica física fica ali na Travessa Dom Henrique Mourão, né, ao lado do Fernando Costa, onde eu tenho ali, divido a sala, né, e o local com mais algumas psicólogas. E é isso. Gente, vamos lá. Vamos começar, Marcele. Falar de relacionamento não é uma coisa muito fácil, principalmente nos dias de hoje. O que você teria para me dizer sobre relacionamentos e principalmente relacionamentos amorosos? Certo, esse tema é um tema super complexo, né? Porque ele envolve diversas coisas, né? E o ser humano, ele é um ser muito sociável. Um dos pilares para a gente ter uma boa saúde mental são relações saudáveis. Então, a gente sempre precisa se pautar nisso para poder construir ali uma boa saúde mental também, né? E um dos pilares em relação aos relacionamentos amorosos é que, se a gente for olhar alguns anos atrás, né, algumas décadas atrás, os relacionamentos, eles eram sempre no sentido de ter alguma expectativa social, cumprir ali um certo protocolo, né, que era exigido pela sociedade. Então, era muito comum que se esperasse toda uma sequência ali em relação a isso. Hoje em dia, a gente tem muito mais liberdade de escolha, o que é excelente, mas ao mesmo tempo traz muito desafio, né? O que eu reparo é que os relacionamentos, na minha opinião, parecem que estão cada dia mais volúveis, né? Mais rasos. O que você poderia me dizer? Isso é uma impressão nossa dos dias de hoje? Ou realmente os relacionamentos estão diferentes do que aqueles, por exemplo, que nós vimos com as nossas avós, com os nossos pais? Sim, eles estão realmente muito diferentes, e eu acho que um dos propósitos disso é em relação ao avanço da tecnologia, né? Hoje a gente tem uma rapidez de acesso a tudo e acaba trazendo muito esse imediatismo, né? Tanto para as redes, para as relações principalmente. Então é comum que a gente, dessa forma, se comporte ali de determinado jeito dentro desse imediatismo, né? É desse jeito. Entendi. Vamos lá. Muita gente fala em questão de relacionamento tóxico. O que seria esse relacionamento tóxico e por que tantas pessoas estão enfrentando e não conseguem sair deles? Bom, relacionamento tóxico é uma pauta extremamente delicada, né? Porque justamente envolve muitas questões. Tem algumas formas da gente tentar entender se aquele relacionamento pode se transformar em algo tóxico ou não. Mas é muito da individualidade de cada um. Então, depende da forma como a pessoa enxerga a vida, crenças, experiências, ambiente que essa pessoa viveu, a forma como ela se relaciona com outras pessoas, né? Se tem, às vezes, algum diagnóstico ou não, também pode intensificar para que esse relacionamento seja tóxico. É muito complexo. Não tem uma fórmula mágica ou um script pronto pra gente falar isso é um relacionamento tóxico, isso não é, né? Vai muito de casal para casal, de pessoa para pessoa, mas algumas coisas interessantes da gente sempre analisar, né? Entender, por exemplo, quando eu tô com aquela pessoa, eu preciso ficar pisando em ovos, eu tenho alguma sensação ou medo de me expressar, é uma pessoa que não respeita quem eu sou, é uma pessoa que não respeita o que eu gosto, né? Ou é um relacionamento ali que tem sinais de agressividade, sinais de explosão, né? São alguns detalhes ali que a gente pode prestar atenção desde o início que pode indicar para aquele relacionamento se tornar ou não tóxico. Entendi. Mas por que as pessoas se permitem a isso? Bom, também é uma resposta bastante complexa, né? Muitas vezes a pessoa, ela cresce ali em um ambiente, né? Ou está em ambientes onde ela presencia relações conturbadas ou com muita intensidade, né?
Ou, às vezes, até a questão da sociedade em si, né? Redes sociais, filmes, também intensificam um pouco do que a gente chama de crenças, né? E o que são isso? São alguns comportamentos, coisas que a gente acredita, Que é né? normal. Que é normal, que faz parte da vida, né? E muitas vezes é justamente nesse ponto onde a gente se insere ali num relacionamento tóxico, às vezes tem um sentimento muito intenso de início e a gente acredita que aquilo é real, aquilo é amor mesmo, e aí quando a gente vê, a gente tá imerso. E o relacionamento tóxico, né, ele perpassa ali por um ciclo, né? Inclusive, a gente tem ali, geralmente, comportamentos, às vezes, agressivos, que pode gerar até uma violência física, né? Depois, a gente tem uma fase, geralmente, que a gente fala que é a fase lua de mel, que é quando as coisas estão bem, as pessoas, né, estão bem, se pede desculpas, se promete que não vai acontecer novamente, e depois a gente entra novamente nesse ciclo ali, de violência, né, de comportamentos ruins, tóxicos, que vão agredindo um ao outro, não só, né, no sentido Entendi, físico. Marcele. Me diga, quando a gente sabe que relacionamentos não é não é algo fácil, porque um relacionamento ela induz duas pessoas de gênios e personalidades diferentes e que as pessoas têm que se adaptar a isso. Mas, por exemplo, se eu vim de um lar onde a agressividade era vista dentro da minha casa, né? Essas explosões, esses momentos de explosões. Eu posso vir a perpetuar isso na minha vida, acreditando que isso é algo normal? Sim, pode sim. É comum, né, que aconteça, mas novamente não é regra. Então, ao mesmo tempo que a pessoa ela pode tomar essa consciência de que aquilo é nocivo, de que aquilo não é saudável e busca sim mudar isso, mas ao mesmo tempo aquela pessoa pode entender que aquilo é normal e continuar a reforçar isso, né, continuar esses padrões conforme ela entra em relacionamentos, né, cria uma família, dependendo, Entendi. né, daquela... Uma palavra que você me falou agora me remeteu a algo que você falou mudar. Você como psicóloga, alguém muda alguém? Bom, sim e não. Eu acho que a coisa que você mais vai ouvir falar de um psicólogo é que depende, porque realmente é muito complexo, então tudo depende. Eu acho que não é a questão de mudar alguém, né? Não adianta a gente querer, a gente se esforçar, a gente fazer tudo por essa outra pessoa se ela não quiser. Então esse é o primeiro ponto. Mas, muitas vezes, o querer não necessariamente é só tipo, eu quero mudar, né? Vamos lá, vou realmente melhorar. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Exato. A essência fala mais forte. A essência, muitas vezes, fala mais forte. Então, ela pode ter uma crença que faz com que ela se comporte de determinada maneira. Às vezes, ela não percebe que é isso, ela não percebe o quão nocivo é aquilo, né? Então, é um processo. A terapia ajuda demais nisso, pra gente conseguir perceber o que é nocivo, o que gera sofrimento em nós, o que gera sofrimento no outro e o que a gente pode mudar a partir disso. Então, sim, querer é muito importante, né? É o primeiro passo para qualquer tipo de mudança. Apoio de outras pessoas é muito importante, sim, principalmente de quem a gente tem uma relação mais profunda. Isso ajuda muito, né? A gente manter aquilo, porque às vezes essa pessoa pode ajudar a gente a ter insights, a perceber, a deixar claro aquilo, né? Que às vezes a gente não consegue perceber. Mas o mudar tem que vir da pessoa, ela precisa estar disposta e aberta. Não é um processo fácil, mas é possível. Entendi, Marcele. Marcele, falar de relacionamento, eu acho que desperta tanta coisa na nossa cabeça, né? Sim. E muitas coisas a gente acaba ouvindo pela vida e a gente acredita nisso. A gente sabe que um relacionamento, principalmente os relacionamentos amorosos, eles passam por fases, né? A gente tem aquela fase da paixão, que é aquela coisa louca que a gente não enxerga realmente quem é aquela pessoa, né? A gente meio que cria uma expectativa, né? E acredita que é o príncipe encantado, Sim. né? Quando estou dentro de um relacionamento tóxico, esses sinais, eles apresentam desde o momento que eu conheço essa pessoa, desde ali do momento da paixão, ou isso só vai se desenvolvendo com o passar do tempo? Geralmente já aparece desde o início. É possível, né? Assim como eu comentei, alguns sinais que a gente pode observar. E principalmente, um dos sinais, quando a gente tá muito envolvido, né, naquela relação... Aquela que, às explosão vezes... de paixão. Exato. E às vezes é muito difícil da gente perceber como a pessoa nos trata e se aquilo é saudável ou não. Uma dica ali é que a gente perceba como a pessoa trata outros.
outros terceiros, Entendi. familiares, né, outras pessoas que às vezes dependem dele ou que ele depende da pessoa de alguma forma, né? Isso é uma forma também da gente perceber, porque às vezes a pessoa tem um comportamento mais ríspido com outros, não é uma pessoa que acolhe, não é uma pessoa que escuta, é uma pessoa que tá sempre impondo a sua vontade, tem dificuldade de ceder ou flexibilizar para o outro, né? É uma pessoa que às vezes já apresenta algum comportamento de agressividade, né? Às vezes a gente fala, por exemplo, um comportamento que é legal a gente prestar atenção, não necessariamente se a pessoa tem, isso significa que vai ter um relacionamento tóxico, mas às vezes está presente, por exemplo, em algum momento de discussão, a pessoa se descontrola e quebra alguma coisa, soca a parede, né? Às vezes é comum em homens heterossexuais a gente ter isso também, né? Então, são alguns desses comportamentos que às vezes podem ser um sinal de que isso pode se transformar em um relacionamento tóxico lá pra frente. Entendi. Gente, o programa tá maravilhoso, mas eu preciso chamar os comerciais. Aguardem aí. Cuidar dos cabelos vai além da estética. É parte da saúde. Amanda Vieira é especialista em saúde capilar e tricologia. Através da terapia capilar, ela auxilia seus pacientes a conquistarem cabelos lindos e saudáveis. A terapia capilar, quando realizada por um profissional qualificado e com formação especializada, traz excelentes resultados e transforma não só o cabelo, mas também a autoestima. Agende já sua consulta com Amanda Vieira. Confiar nos profissionais que cuidam de quem você ama faz toda a diferença. A Clínica Vila Vida é referência em cuidados geriátricos há mais de 10 anos em Lins. Oferecemos assistência 24 horas para pós-operatório, residência permanente e centro-dia, com equipe médica especializada e atividades diferenciadas. Para mais segurança, contamos ainda com ambulância própria. Clínica Vila Vida. Cuidar é a nossa essência. Voltamos, gente! E voltamos com a Marcele falando de relacionamentos, tá? Então vamos continuar. Vamos falar agora um pouquinho. Como saber se alguém realmente é compatível com você no relacionamento? Tem isso? Tem algumas formas da gente pensar sobre isso. Acho que o primeiro de todos é saber se a pessoa respeita você, se a pessoa respeita o seu jeito, se tem espaço para diálogo, né? Se tem espaço também para escuta, se é uma pessoa que de alguma forma ali te acolhe, mesmo talvez não concordando, se tem espaço, né, para lidar com as diferenças de forma saudável, por exemplo. Porque as diferenças elas vão existir, mas estão ambos ali dispostos a passar por cima disso, ou de alguma forma fazer ali um acordo, né? O que a gente fala muito sobre relacionamento saudável é no sentido de fazer acordos. Isso é muito importante, tá? Então essas são algumas formas da gente entender. E algumas perguntas, claro, a gente sempre fazer antes talvez de iniciar um relacionamento, né? Ou durante um relacionamento, o que significa compatibilidade pra mim? O que é importante em relação a isso, né? De que forma eu me relaciono? O que é importante pra mim numa relação? De que forma eu expresso, né, amor, de que forma eu gosto de receber amor, são algumas formas também da gente perceber. Porque muitas vezes a gente expressa amor de uma forma e a gente espera receber e se sentir amada da mesma forma. E não necessariamente a pessoa vai fazer dessa forma. Eu acho que quando a gente fala nesse ponto, a gente acaba falando um pouquinho sobre expectativas. Eu acho que é normal as pessoas depositarem expectativas no outro, né? Como eu já ouvi, por exemplo, eu casei pra ser uma princesa. E não é bem assim, vamos falar a verdade? Não é todo relacionamento que a gente consegue. Será que essas expectativas, quando são depositadas, o outro, ele sabe que a pessoa espera isso? Nem sempre, né? Na verdade, a grande maioria das vezes a pessoa não expressa, né, as expectativas que tem em relação ao outro, em relação ao relacionamento em si. Então, é uma coisa que é muito importante a gente falar sobre isso, né? Desde o início, deixar claro e refletir. Será que essas expectativas são reais? Será que é possível, né, eu suprir essas expectativas? Será que o que eu espero é algo que realmente eu vou ter na relação? Ou será que é algo palpável, né? Exato. Ou será que é algo que eu tenho que olhar individualmente, né? O que isso está querendo me mostrar? São algumas formas da gente entender se essa expectativa é ou não real. Fora que, infelizmente, a gente tem algo que sempre incentiva muitas das expectativas ilusórias, que são as redes sociais, os filmes, né?
Hoje em dia a gente até tem algumas pautas que trazem relacionamentos mais reais, mas ainda assim a grande maioria deles é aquele final feliz, né? Aquela vida o tempo todo feliz, que não tem problema, né? Que parece sempre muito perfeito. E isso, com certeza, não existe. Alimenta expectativa e gera muita frustração. Agora eu vou fazer aquela pergunta, eu acho que o psicólogo deve ficar louco. Existe felicidade? Felicidade existe, mas a gente fala muito que a felicidade, eu acho que é no sentido de flexibilidade, sabe? E é muito complexa, porque não necessariamente que a felicidade pra mim é pra você, é pra outra pessoa. A gente sempre tem que tentar entender o que significa felicidade e por que a gente busca tanto ela. Porque às vezes a felicidade, ela é praticamente sinônimo de perfeição, de que eu nunca vou ter problema, eu nunca vou ficar triste. E eu acho que é muito no sentido, assim como a saúde mental, né? Não é que não vão ter momentos ruins, momentos de conflitos ou momentos difíceis. É, na verdade, uma flexibilidade da gente entender qual que talvez seja a importância disso, né? Para um futuro ali, né? Momentos ruins também ensinam alguma coisa, também são importantes. Isso, claro, né? Não a gente pensando ali em pessoas que já têm o básico garantido, tá? Eu não tô falando aqui de uma dificuldade em relação ao acesso à moradia, em relação ao acesso à alimentação e saúde, isso não. Mas quando a pessoa já tem isso garantido, é muito nessa flexibilidade ali de aprender a lidar com nesses momentos ruins, esses momentos de conflito e buscar ali o que isso significa, né? O que a gente pode aprender a partir disso. Buscar felicidade no outro é um erro? Depende. Meu Deus, eu vou matar ela. Se depende. Porque se a gente tá numa relação, né, e a gente quer se manter numa relação, se aquilo é importante pra gente, compartilhar a vida é algo importante pra gente, é claro que também é importante que a gente queira agradar de alguma forma, né, queira deixar o outro feliz ou ver o outro feliz, aprender a lidar com isso ali no dia a dia, né? Mas não no sentido que pode realmente gerar ali um comportamento tóxico de querer agradar o tempo todo, né? Não no sentido de abrir mão de si, abrir mão do que a gente gosta, do que é importante pra nós em relação ao outro. Isso já é um comportamento que não é saudável, né? Mas todo relacionamento duradouro, saudável, ele passa, assim, por momentos onde a gente quer ver e quer ter a felicidade do outro. Justamente é esse equilíbrio ali entre o outro e nós, né? Isso que você falou é algo que eu já ouvi várias vezes. Que a questão, quando você está num relacionamento, você não tem que buscar a felicidade. Você tem que buscar proporcionar felicidade ao próximo. Isso é real? E se eu ficar eternamente buscando oferecer felicidade, mas será que eu estou feliz? Isso é muito perigoso, né? Se a gente falar que é isso, né? Proporcionar felicidade é o que vai te trazer felicidade. Isso é muito perigoso, justamente por esse ponto que você trouxe. Muitas vezes a gente tá tão preocupado em proporcionar que a gente esquece da gente. E não necessariamente o outro vai se preocupar em proporcionar para nós a felicidade, né? Se for um combo entre um proporcionando pro outro, isso pode até ser que funcione. Então é onde a gente tem que tentar buscar esse equilíbrio entre individualidade e vida a dois, justamente para até que ponto eu estou abrindo mão de mim para estar numa relação e até que ponto a pessoa também faz isso? Será que tem alguma maneira da gente equilibrar mais isso para que ambos estejam felizes e proporcionando felicidade, só que de uma forma que seja leve, não uma cobrança e não como um peso de eu tenho que fazer isso porque se eu não fizer isso eu não vou ser feliz. Não, né? É algo que tem geralmente que vir de forma natural, justamente porque tem aquele sentimento, aquela conexão emocional. Entendi. Para fechar esse quadro, o que você poderia me dizer sobre relacionamentos e redes sociais? É o que a gente sempre fala, essa questão das redes sociais. É um mundo maravilhoso e que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha. Sim. Isso impacta diretamente nos relacionamentos? Impacta, sim, com certeza, cada vez mais. A gente não pode mentir, né? Principalmente nas gerações mais novas que fazem o uso da rede social praticamente o tempo todo. Então isso vai se impactar não só nessas expectativas, por exemplo, né? Pode gerar expectativas irreais de algo que não é possível a gente aplicar na vida real, mas também impacta na forma como a gente se comporta, né? Porque esse imediatismo, às vezes,
que tá ali presente nas redes vem para os relacionamentos. E na vida real não é assim, né? Uma relação saudável, ela demanda tempo, demanda dedicação, demanda paciência. Então, são algumas coisas que a gente precisa, assim, construir. E as redes sociais, né, elas podem ser perigosas no sentido de... Quando a gente coloca sobre ela uma questão de controle, uma questão ali de cobrança, né? Quando é para acompanhar o tempo todo aquela pessoa, por exemplo, em questão de ciúmes, ou para ficar comparando o outro, tipo, nossa, olha o que essa pessoa fez para ela, né? Você não faz para mim. Então, são algumas formas perigosas da gente utilizar a rede que pode sim tornar um relacionamento ruim, por exemplo. Mas também tem formas de ter um relacionamento bom através das redes, né? Porque ele pode aproximar, então às vezes casais que não moram juntos ou ficam em cidades diferentes, até países, isso pode ajudar, sim, a aproximar, manter presença, né? Manter contato. Então, é justamente a forma como a gente... Ele não é só um vilão. Exato, é a forma como a gente utiliza. Vamos lá. Então agora, a gente vai abrir o quadro Mitos e Verdades, tá? Mitos e Verdades, eu vou falar algumas afirmações, você vai me dizer se é mito ou é verdade, tá? Primeira delas. A tecnologia está tornando os relacionamentos mais superficiais? Acho que é um mito, né? Justamente porque, que nem a gente comentou agora há pouco, não é a tecnologia em si, é o uso que a gente faz dela. Isso que vai tornar ou não um relacionamento superficial. É a intenção, é o comportamento por trás das redes que torna o relacionamento superficial. Porque tem muitos casais, por exemplo, né? Inclusive casais famosos aí, que começaram um relacionamento através da internet, estão até hoje juntos com relacionamentos profundos e duradouros. Então, é o uso que a gente faz dela. Entendi. Vamos lá, continuando. O amor verdadeiro acontece de forma instantânea? Tipo, eu olhei, me apaixonei e é amor pra sempre? Ah, não. Não. Seria tão bom, né? Mas não, eu acho que o que acontece de forma mais instantânea é atração, né? A atração é comum, que seja mais instantâneo, a gente vê e gostou. Mas o amor, ele é construído no dia a dia, a partir de conflitos, de conversas, diálogo, companheirismo. Entendi, vamos lá. Redes sociais são sempre prejudiciais para os relacionamentos? Não, também não. Acho que é um pouco do que a gente já comentou também, né? É a forma como a gente utiliza. Então, dá sim para ter um relacionamento saudável e construir uma relação saudável a partir da rede social. Certo, vamos lá, continuando. A confiança e a transparência são fundamentais para relações duradouras? Sim, com certeza. A confiança no outro, a confiança em si também e a transparência são muito importantes para a gente ter uma relação saudável e duradoura. É aquela questão, a gente tem que conversar, mas não só o conversar sobre tudo, mas a forma como a gente conversa, isso é sempre o mais importante. Porque a gente tem que estar aberto a ouvir, a gente tem que estar aberto, né, a talvez ceder um pouco. E se a gente pensa que ceder é fracasso ou que ceder é perder, aí a gente também tem que olhar, por exemplo, numa terapia individual, porque isso vai ser difícil para um relacionamento. Relacionamento é feito de acordos e a gente tem que, em alguns momentos, ceder. Então, Entendi. se a gente tem esse problema, isso também pode... Então, vamos lá. Agora, a última, mas eu acho que é a mais polêmica. Um relacionamento perfeito é a chave para a felicidade? Com certeza não. Não. Com certeza não. Acho que um relacionamento perfeito não existe, né? É justamente a forma como a gente vai construir isso. Diálogos, conflitos são saudáveis também, a disponibilidade do outro. Acho que isso é mais sobre um relacionamento saudável, sobre a busca da felicidade, além de buscar esse relacionamento perfeito que às vezes a gente vê aí nas redes, em filmes, né? Nas mídias no geral. Entendi. Gente, foi maravilhoso o programa de hoje. Eu amei falar um pouquinho mais sobre relacionamento e entender um pouquinho mais sobre relacionamento. Se você pudesse dar uma mensagem para quem está em casa, o que você poderia falar para essas pessoas que estão com conflitos nesses relacionamentos? Bom, primeiro, pessoal, é conversar, né? É dialogar, mas não um diálogo, né? No sentido ali de conversar sobre tudo no sentido de atacar o outro. Eu acho que é muito o diálogo no ouvir, no acolher, no tentar entender o que aquela pessoa tá dizendo, se é um pedido ali legítimo, né? Será que quando eu me comunico eu tô querendo atacar, eu tô querendo ferir o outro? É sempre lembrar que são os dois contra o problema e não um contra o outro, né? E caso
esteja ali com uma questão muito difícil mesmo, a terapia individual e a terapia de casal pode ser excelente nesses momentos, justamente para melhorar esse diálogo, entender o que está acontecendo e de que forma a gente pode melhorar isso para ter uma relação saudável, né? Nem sempre o término é a melhor opção, às vezes isso pode ser até uma fuga, né? Então, o cuidar de si, o cuidar do outro também é muito importante nesses momentos. Certinho, meu amor. Preciso falar com a Marcele. Onde eu encontro? Bom, minhas redes sociais, principalmente, né? Sim. Eu não fico o tempo todo fisicamente na clínica, dependendo do atendimento, eu não faço por lá. Mas as redes sociais, com certeza, é o melhor Certo. lugar. Qual que é o seu arroba, meu amor? É Psi Marcele Oliveira, tudo junto. Certinho. Então, ó, olhem aqui embaixo que o nosso arroba tá aqui. Tá certo? Marcele, muito obrigado. Foi Eu que agradeço. um prazer ter você aqui. Prazer tá? foi meu. E eu acho que a gente tem muito mais pauta pra gente falar e você Com vai ser certeza. novamente convidada. Pode convidar. Tá certo? Muito obrigado. que Muito obrigado, agradeço. pessoal de casa. Sem vocês, esse programa não existiria. E todas as quartas-feiras, às 9 horas da noite, aqui na Mais Magazine e no YouTube. Até mais, gente. Tchau, tchau.